Peraí, gente, já vai começar. Tá. Tá tudo certinho. Vou compartilhar a minha tela. E aí, queria que vocês dessem respostas, dando para ver certo. Que eu não... Para mim tá ótimo, viu, gente? Tá Apareceu aqui. tranquilo. Tem alguma coisa atrapalhando na frente? Tá dando para ver a tela toda? Tá, para mim tá ótimo, tá, Luísa? Tá ótimo, Luísa. Então, começando meu trabalho de conclusão de curso, ele foi intitulado O Nordeste no Ensino da Geografia, uma análise de conteúdos e livros didáticos do 7º ano do ensino fundamental. Nós pensamos a estrutura em 3 capítulos, sendo o primeiro o ensino de geografia e os livros didáticos, alguns apontamentos. O segundo, sobre o Nordeste, uma caracterização geral e a regionalização. E o terceiro, por fim, a região Nordeste, nos livros didáticos, geografia do 7º ano do ensino fundamental e traçando algumas análises. Para começar a apresentar meu trabalho, acho que essa parte eu poderia ficar falando muito tempo. Como muitos sabem, esse meu descobrimento do Nordeste, né? E desse verbo descobrir, né? Que foi tirar alguma coisa que estava encoberta. A partir desse intercâmbio que eu fiz, passei 6 meses no Ceará, consegui viajar, consegui aprender, consegui me sensibilizar e me incomodar, principalmente com a generalização dos nordestinos. Que eu vi tanto lá e tantas pessoas de fora falando isso, meus amigos daqui, né? E ao pensar sobre isso, ao refletir, e sendo professora de geografia, eu percebi o quanto que a educação geográfica ela poderia entrar nisso, esclarecendo, desmascarando os estereótipos regionais e no reconhecer essa pluralidade interna das regiões, né? E para poder introduzir meu trabalho, eu comecei a pensar sobre o trabalho nesse perigo de uma história única, né? O quanto que às vezes um espaço, uma região, um lugar, ele tem uma história única contada e fica generalizando as outras histórias existentes. O objetivo geral do nosso trabalho foi compreender como se dá a apresentação da região Nordeste nos livros didáticos e se a geografia escolar e seus livros didáticos contribuem para que estereótipos e generalizações sobre esse espaço ou eles sejam confrontados ou afirmados. A gente buscou entender isso. E no primeiro capítulo a gente entrou nesse ensino da geografia a partir do livro didático. Então, é importante frisar que eu queria usar o livro didático como meio para entender o ensino de geografia, né? Como meio de análise, como meio de entendimento do ensino da geografia. O foco era na geografia, na educação geográfica, por meio do livro didático, né? Então, para poder começar a entender a geografia, como que ela é basilar para a compreensão do mundo, né? O entendimento do país que se habita, e ensinar os alunos sobre a pluralidade de brasileiros existentes. Então, essa ideia do local inseparável do regional, do nacional e do global, entender cada vez mais nosso lugar a entendermos o mundo. Então, colocamos isso como o ensino de geografia, para poder entender o mundo e o nosso país, as suas pluralidades. E essa ideia da educação geográfica, nascendo da superação de estereótipos regionais, é um artigo maravilhoso que eu li, de um português, que ele fala exatamente sobre essa superação por meio das aulas, do ensino de geografia. Ele fala dos estereótipos regionais com os ciganos, mas eu consegui enxergar claramente também como que o nordestino também pode ter uma superação desse estereótipo, né? E esse encontro com o outro, que a educação propicia, essa experiência da alteridade, ela pode usar muito o livro didático como parceiro neste momento. E ao ensinar a geografia e pensar essa região, e analisar o que é a geografia também, como ciência, como disciplina, né? Fomos pesquisando que a geografia tradicional, ela consistia nesse esforço da descrição, enumeração e classificação. E isso também fazia com o ensino de regiões. Dessa maneira, ele acabava homogeneizando as regiões, fazendo com que elas permanecessem vistas de forma descritiva e compartimentada. E aí, entrando mais sobre os livros didáticos, algo importante de lembrar, assim, quanto que ele é um útil instrumento nas atividades pedagógicas e didáticas, e não somente no ensino de geografia. Na escola como um todo, para os professores, é um apoio muito essencial e um instrumento singular, tanto para os docentes e discentes. Sim, o livro didático vai adquirir uma especial importância quando se atenta para o fato de que ele pode ser, muitas vezes, um único livro. Então, a criança tem um contato com esse livro, o professor utiliza esse livro dentro de sala de aula, e em casa, em outros espaços, não tem um contato com outros livros, né? Então, ele é singular para os alunos também. E para poder ver a importância desse livro didático e entender mais sobre ele,
fomos buscar o entendimento da elaboração e avaliação. Se ele é tão importante assim, é importante buscar saber também como ele é avaliado, né? E os livros didáticos passam pelo crivo do Programa Nacional do Livro Didático, o PNLD, que foi criado em 1985. E a Hoffing foi uma autora que ajudou muita gente a entender sobre a trajetória do PNLD, como é que ele foi criado, por que ele passou, né? E por meio dessa política, de vários programas e várias instituições, vários avanços foram possíveis ser detectados. Essa é a garantia mínima de um apoio didático, o maior controle sobre a qualidade dos textos e uma maior coerência dos textos entre si e nacionalmente também. Sim, agora indo para o capítulo 2, que a gente se aprofundou no Nordeste, tentou entender mais também essa região. É fundamental o entendimento, compreender amplamente as particularidades dessa região brasileira. No meu trabalho, eu tentei entrar muito nisso, explicar e destacar, né, os recursos naturais, a biodiversidade, a dinâmica sociocultural, política e econômica, o conjunto de conhecimentos acumulados por comunidades locais e os severos problemas da sede no semiárido. E a história única que vem do Nordeste, em outros trabalhos similares ao meu, de análise ao livro didático, do entendimento dos estereótipos, muitas vezes a história única são essas praias, né? Famosas são as praias, que são um destino turístico, né, de muitos brasileiros e de estrangeiros. Aí a face, que fica mais visível, mais persistente, assim, generalizada, esse Nordeste paradisíaco, esse Caribe brasileiro, né? E muito pelo contrário, não existe uma homogeneidade nessa região. O Nordeste mostra uma ampla variedade de cenários que divergem entre si, físico e climaticamente. E trazer esse semiárido também, coloquei esse mapa, que é muito representativo, quanto que o semiárido vai além do Nordeste, o Nordeste além do semiárido, e entender que o semiárido brasileiro ele não vai ser apenas o clima, a vegetação, o sol ou água. Ele é povo, música, festa, arte, religião, política e história. E não se pode compreendê-lo de um ângulo só. E para poder entrar mais na regionalização, para o entendimento de regiões e também dos estereótipos regionais, a gente usou do Bourdieu para entender que uma região ele é o produto de processos sociais, de representações que a compõem, sendo um recorte da realidade. Isso é necessário entendimento tanto para o professor, tanto para o aluno, e para cada um de nós, né? Isso é um recorte que pode ser feito de determinadas maneiras, ele é fruto de uma ação intencional, de um determinado agente social e vai carregar limitações. E pode ser feito de diversas maneiras. Uma região ela é algo mutável, alterável, né? E para poder entender mais esses estereótipos e o preconceito contra a origem geográfica de lugar, esse título ele veio de um livro do Albuquerque Jr., que é uma grande referência, né, nessa questão nordestina, tanto no livro dele, Preconceito com a Origem Geográfica de Lugar, e sobre o Nordeste especificamente, que a gente usou muito, a gente conseguiu ver que existe um dispositivo pedagógico da nordestinidade. E aí enquadra tanto os outros, como o nordestino, se eles seguissem determinados critérios e classificações, e assim mesmo, né? Então, você nordestina, se eu pudesse falar desse jeito, comer isso, comer aquilo, e é questionável, né? Essa suposta suficiência de um olhar só. Você consegue ver o mesmo, repetitivo, lugar comum, quando se trata de dizer e de fazer o Nordeste e o nordestino. E para poder entrar no capítulo 3, né, que vai consumar o nosso objetivo principal de investigar os livros didáticos, a gente foi tentando analisar os livros didáticos, as coisas com o que pensamos, o que explicamos, o que aprofundamos nos outros capítulos. Nós pensamos em 4 eixos de análise, e é importante falar que eles foram feitos, eles não foram pensados antes, eles foram pensados depois. Foi feita a análise, né, eu e a Aida, olhando os livros didáticos, tentando compreender especificamente, né, a região Nordeste, e pensamos nesses 4 eixos de análise, né. Primeiro, sendo a percepção de região nas obras e o modo de abordagem da regionalização do Nordeste, a questão da seca e a convivência com o semiárido, os aspectos físicos, sociais, políticos, culturais e econômicos, mas eles não classificados e somente descritos ali, mas eles entrelaçados, né, explicados, unidos, né? E esses estereótipos, reforços ou refutações. Como os estereótipos vão aparecer nesses livros, né? E é importante falar que, ao realizar essa análise, nós privilegiamos em cada obra os capítulos referentes à região Nordeste, e nos demais, a gente procurou alguma coisa relacionada com os estereótipos e região. Os 3 livros foram selecionados de acordo com a tiragem, esses 3 tiveram as maiores tiragens. O primeiro, o Araribá mais Geografia, Edições Geográficas, e o terceiro, Geografia, Espaço e Interação. Nós fizemos a análise nos livros didáticos
que mostra, do manual do professor, que mostra tanto o nível didático do aluno e tantas instruções para o professor nas suas aulas, né? O seu aprofundamento das questões apresentadas pelo livro. Para poder começar, o Araribá Mais Geografia, da Editora Moderna, ele vai mostrar que a regionalização vai se basear sempre em critérios, ele explica isso bem, mostra outras possíveis regiões, ele não mostra só norte-sul, leste-oeste, nordeste, não mostra só as regiões oficiais, né? Ele mostra outras possíveis regiões e caracteriza os complexos regionais, mostrando que outros recortes são possíveis, acontecem, né? E ele traz também para o professor um áudio, que é disponível pela internet, que é nomeado Disseminação de Estereótipos sobre Regiões Brasileiras. E esse áudio mostra ao professor, para poder confrontar esses estereótipos, dar o exemplo do Nordeste, entra nessa discussão que a gente faz, que a gente colocou como muito importante, e sinaliza para o professor mostrar isso aos alunos, trabalhar com isso. E também ele traz essa capacidade do BNCC de olhar de análise das imagens, análise de como a mídia também mostra as regiões, representa as regiões, e é muito importante a ideia da paisagem, né? Mostrar a multiplicidade das paisagens, mostrando tanto a caatinga branca, tanto a caatinga esverdeada, tanto o solo seco, que é existente, mas também os açudes, a riqueza, né? Mas, assim, infelizmente não introduz a ideia de convivência com o semiárido e povo nordestino, e ele descreve muito bem, traz todos os aspectos da região Nordeste, mas ele não conecta um contra o outro, um ao outro, senão ele vai explicando de maneiras muito encaixadinhas, muito em caixinhas, e isso pode persistir com a enumeração e a classificação, e aí a região continua sendo vista de uma forma compartimentada. O Expedições Geográficas, da Editora Moderna também, ele faz subdivisões dos capítulos, né, das regiões, ele vai trazendo em algo que eles nomearam como percursos. E isso foi muito efetivo, porque eles conseguiram entrar mais em na política, no social, no cultural, e relacionar mais um ao outro também, com várias imagens. E eles mostraram algo que vale a pena ser ressaltado também, ao trazer sobre a regionalização, que eles falaram que ela pode ser realizada com base em certos critérios de ordem natural, física, de ordem humana, social, e ainda coloca, ou ainda a combinação dessas zonas. Então, mostrar que é capaz de usar vários aspectos ou eles todos entre si também. E uma atividade que foi colocada no livro, abordando especificamente o Nordeste, eles a perguntarem, né? Por que podemos dizer que existem vários Nordestes na região do Brasil? Colocamos como essencial também, que vai mostrar essa existência de múltiplas histórias da pluralidade do Nordeste. E ao trazer também outras imagens, essa da esquerda e de baixo, eles vão mostrando as várias paisagens existentes, as várias cores do Nordeste também. E essa figura 17 aqui colocamos como essencial, né? A diversidade climática do Nordeste, como que não prevalece só uma temperatura, só a seca, né? Como tem lugares úmidos, superúmidos, e a existência de várias particularidades no Nordeste todo. E é um livro que traz essa diversidade tão ilustrada assim, por meio do mapa. E também esse infográfico que a gente achou que ele é o que mais elabora sobre o Nordeste, traz o mapa também do semiárido, mostrando a existência dele além do próprio Nordeste, os municípios que estão lá, o modo de vida dos nordestinos, a convivência, né? O acesso à água, agricultura, cultura, criação dos animais, a flora e a fauna. Então, esse infográfico a gente achou que ele é o que mais aborda o eixo de análise que a gente colocou como convivência do semiárido, explicando tanto para o aluno, tanto para o professor. Então, esse infográfico, ele elabora bem, mostra bem o que nós queríamos encontrar. Assim. Ao entrar no terceiro livro, né, Geografia, Espaço e Interação, ele também fala da regionalização, feita de critérios e aspectos, e descreve que pode ser feita de várias maneiras, mas logo depois hierarquiza as regiões. Coloca regiões como tem acesso com água, outras não, saneamento, por meio de gráficos, que isso mostra ao aluno que algumas são melhores, outras piores, isso não ficou muito bom. Fala do estereótipo ao povo brasileiro, fala da questão do futebol, do carnaval, mas não vai mencionar os estereótipos dentro de cada região, os estereótipos regionais. E nessa capacidade da MNCC, as próprias fotos dentro de cada região, depois eu fui olhando, que igual eu falei no meu trabalho também, ele explora pouco cada região, né? Poucas páginas. E as próprias fotos que eles colocaram, eles podem reforçar um estereótipo, e não só do Nordeste.
e também não vai explorar suficientemente a descrição da heterogeneidade interna das regiões. Traz um mapinha do semiárido também, mas não, textualmente não aborda sobre isso, não dá nenhum aprofundamento. Traz uma charge também, um pouco batida assim também, né? Faltou essa particularidade da região e a riqueza interna de cada uma delas, e a ausência da discussão sobre a convivência do semiárido, que pode levar a reforçar a visão do povo nordestino sofrido, do espaço nordestino como local de sobreviver e não de conviver. A gente coloca essa convivência como essencial, que não é sobreviver a um local hostil, né? A um clima hostil, mas sim conviver com o clima e a fauna e a flora. Para sintetizar a nossa avaliação, nós avaliamos que os 2 livros da editora Moderna conseguiram apresentar o Nordeste além de suas temperaturas, lisos de seca, suas árvores de troncos retorcidos. Ressaltamos que o 3º livro analisado, da editora FCD, o último, ao não detalhar os estereótipos regionais, ele deixa de aproximar o aluno de uma alteridade. Aí vai persistir essa descrição dos lugares, a enumeração e essa classificação. E vamos exaltar nas expedições geográficas, que trouxe um infográfico super interessante, capaz do aluno entender mais também, chamar a atenção do aluno, cobrindo 2 páginas, sendo colorido, complexo, amplo, detalhado, né? E também o mapa das diversidades climáticas. Então, esse expedições geográficas foi o que mais atendeu assim, aos eixos de análise pensados, né? Para poder concluir, eu espero ter, ao descobrir um pouco o Nordeste, espero ter mostrado um pouquinho também, ter tirado algo por cima do Nordeste, ter mostrado diversas histórias também, que são possíveis, né? Tanto para os meus amigos que eu falei do meu trabalho, com muito orgulho, tanto das pessoas do Nordeste que trago com tanto carinho. E para poder finalizar, eu trouxe uma música, né? Que se chama Nordeste Independente, ou Imagine o Brasil. E para poder colocar essa ideia, né? De começando uma vida diferente de que até hoje a gente tem vivido. Coloco para vocês para pensar, imagine o Brasil ser dividido e o Nordeste ficar independente. Dividindo a partir de Salvador, o Nordeste seria outro país, vigoroso, leal, rico e feliz, sem dever ninguém no exterior. E como o Brasil seria sem o Nordeste? Quanto perderíamos muito se ele ficasse independente? Quanto que é importante o Nordeste para o Brasil? Aqui estão minhas referências e meu muito obrigada. Ótimo, Luísa. Cumpriu o tempo, sobraram inclusive alguns minutinhos. Então, vou te pedir para tirar a tela de compartilhamento. Isso. E aí, agora, eu queria ver com o Matheus e Edivani, se Edivani quer começar, se ela quer deixar o Matheus começar, enfim, como que vocês se sentem mais confortáveis para seguirmos com